www.jesuseapalavra.com. Sou jornalista, tenho 32 anos, sou casada com Guilherme, mãe da Bruna e do João Henrique. E hoje uma serva de Cristo. Mas nem sempre a história foi assim. Eu comecei trabalhando no SBT, em Lages, Santa Catarina. Depois passou para a Rede TV. E mais tarde eu entrei na RBS TV, que é uma afiliada da Rede Globo, onde eu fiquei 3 anos. Ao longo desses 10 anos de jornalismo, Betina construiu uma carreira de sucesso. Durante os 3 anos em que esteve na RBS TV, ela também produziu materiais para a Rede Globo. A gente trabalhava muito na cobertura do tempo, né? Porque a região serrana catarinense é muito fria. Então, São Joaquim fica nessa região e é uma das cidades mais frias do Brasil. E com frequência neva, né, a queda brusca de temperatura. E sempre quando acontecia isso, eu ia com a equipe para lá para fazer as coberturas para a Globo e para a RBS. São Joaquim, há 37 anos, não fazia tanto frio no mês de abril. Durante a madrugada, os termômetros chegaram a 2 graus abaixo de zero. A cidade amanheceu suja. Depois do temporal de ontem à noite, que atingiu 15 bairros, o trabalho hoje está sendo... participações ao vivo no Mais Você, Ana Maria Braga, quando eu levei um menino chamado Riquelme, que morava num município lá perto de Lages, Palmeira, e ele, vestido de Homem-Aranha, um menininho de 5 anos, ele entrou numa casa que estava pegando fogo e salvou um bebê. A Globo pediu que a gente levasse esse menino até lá e eu fui acompanhando ele para poder mostrar para o Brasil um menino herói, como eles chamavam na época. A reportagem do Riquelme, esse menino aranha, como o pessoal chamou, foi uma das que teve mais repercussão. Repercutiu nacionalmente até fora do Brasil. Mas isso também me fez pensar um outro lado dessa história, né? De repente a gente trabalha muito em cima de uma criança que vira herói e esquece de fato quem são os verdadeiros heróis, quem protegeu de fato essa criança ao ela entrar numa casa pegando fogo e de que forma que ela conseguiu sair de lá de dentro com vida e ainda salvar um bebê de 1 aninho. Então esse lado da história ficou esquecido. Apesar de estar bem resolvida profissionalmente, Betina não se sentia completa. Eu busquei Deus durante 17 anos dos meus 32. E eu busquei Ele das mais diversas formas. Eu passei por várias religiões. Esse vazio que eu tive durante muito tempo fez com que eu me voltasse demais para o lado profissional. E ao me voltar para o lado profissional, eu dedicava 90% do meu tempo, do meu dia, para o meu trabalho. Eu fui deixando de lado minha família. Eu passei por momentos de tristeza muito grande, porque o meu marido sempre foi meu grande amigo. A gente sempre conversou muito. E eu entendi isso depois que eu o perdi. Eu consegui valorizar isso depois que ele foi embora. Depois que eu pedi para ele ir embora. Foi o pior dia da minha vida. Eu coloquei minhas coisas dentro do carro e fui embora para Curitiba. A gente chorava bastante quando meu pai ia embora. Eu via minha mãe sofrendo bastante. Enquanto Betina estava com os filhos, Guilherme enfrentou o sofrimento sozinho e percebeu que a voz de Deus o impediu de tomar uma decisão errada. Eu morava num apartamento onde a altura era mais ou menos uns 4 andares. Eu cheguei na janela, olhei para baixo e coisas ruins passaram pela minha cabeça. Mas aí eu senti assim, como que alguém dizendo para mim assim, mas e seus filhos? Né? O que eles vão pensar de você? Vão pensar que você é um derrotado, um fracassado? E ao mesmo tempo, eu pensei assim, olha, da onde veio essa voz? Né? Isso veio da onde? E comecei a atribuir isso realmente a Deus. Eu que nunca tinha acreditado, sempre achei Deus uma energia, uma força, uma coisa abstrata. Nas idas dele para Lages para visitar as crianças, eu comecei a perceber mudança de comportamento dele. Ele estava diferente, ele sempre foi muito carinhoso e sempre soube ouvir, mas ele estava diferente. E essa mudança de comportamento me chamou a atenção. E eu comecei a perguntar para ele o que estava acontecendo. E ele me contou. E eu achei isso muito estranho, porque o Guilherme sempre foi muito cético, sabe? Eu sempre busquei Deus, sempre busquei outras religiões, mas ele não acreditava. O fato dele iniciar um relacionamento com Deus me tocou, me chamou muita atenção.
porque vindo dele, isso para mim era quase que impossível. Então, depois dessa mudança de comportamento dele, a gente voltou a conversar e eu pedi a ele se a gente poderia retomar o relacionamento. É muito bom ter o pai de novo em casa. Eu pude perceber Deus agindo na minha vida. Eu nunca imaginei que eu fosse conseguir reconstruir a minha família, que Deus fosse me trazer o Guilherme de volta. Eu não tinha esperanças e eu não imaginava mais isso. Então eu pude ver Deus utilizando pessoas como se fossem instrumentos para que Ele pudesse tocar uma bela sinfonia, a sinfonia da minha vida, a música da minha vida, da minha família. A música suave que Deus proporcionou a Betina transformou a vida de toda a família. E ela fez uma escolha. Através do batismo, eu tornei pública a minha decisão de seguir a Jesus. E esse dia foi além de especial, porque a minha filha também foi batizada. Nos batizamos juntas no dia 12 de julho. Foi muito legal ter batizado, porque eu senti Jesus entrando na minha vida de verdade. Batismo para mim é recomeçar a vida com Jesus. E com a escolha vieram as dificuldades. Nós trabalhávamos nos finais de semana em sistema de plantão. Num final de semana eu trabalhava e no outro eu folgava. E quando eu aceitei a mensagem de Jesus, a mensagem dos 10 mandamentos, contida na Bíblia, quando eu entendi que o sábado é um momento sagrado, um momento especial para a gente ficar com Ele, eu decidi não trabalhar mais aos sábados. Eu fui chamada para uma reunião na direção da empresa e o diretor foi direto e pediu que eu escolhesse, que eu fizesse uma escolha. Ou eu ficava com a minha profissão, com 10 anos de trabalho, ou eu ficava com Deus. E eu não tive dúvida. 2 meses depois, Betina foi demitida da RBS. Deus preparou o caminho e hoje ela faz parte da TV Novo Tempo, com uma nova missão: falar de Jesus. Eu não tinha ideia de que um dia eu estaria aqui, que eu iria trabalhar no Novo Tempo. Eu não fazia ideia disso. E aonde eu estava, uma TV comercial, eu não tinha o espaço para contar, por exemplo, que foi a mão de Deus que guiou o Riquelme dentro daquela casa pegando fogo e retirou ele de lá com vida, ele e o bebê. Eu não tinha esse espaço. A partir de agora a pauta é bem diferente, o foco é outro. O foco é mostrar para as pessoas que tem uma mão poderosa controlando tudo, guiando a gente, e que nós precisamos nos reportar a esse ser, a esse Deus maravilhoso que nos protege e nos ampara. Essa é a minha certeza. Eu tenho certeza que Jesus vai voltar nos buscar e eu sei que esse tempo está próximo, que Ele está chegando e eu me sinto na obrigação de levar essa informação para as pessoas, pedir que elas se preparem também como eu estou me preparando, porque eu sei que Ele está chegando e vai nos levar para um lugar muito especial que Ele está preparando há bastante tempo. Jesus é a palavra.